Olá, bom dia. A Notícia de Frente desta quinta-feira está no ar. Hoje, dia 9 de julho de 2020. Chega junto, participa com a gente aqui do A Notícia de Frente, que está recheado de informação para você. Deixa eu dar um bom dia aqui ao Lúcio Sorge. Bom dia, Lúcio, tudo bem? Bom dia, Nayara. Daqui a pouco eu dou bom dia ao Paulo Coelho, que teve um imprevisto aí, mas daqui a pouco está chegando aqui. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Certo, como disse o Lúcio, daqui a pouquinho a gente vai contar aqui também com a presença do jornalista Paulo Coelho. Olha, deixei aqui ao Gazeta Digital, daqui a pouco a gente vai atualizar os números do coronavírus. Vamos falar também do cortejo do pastor Sebastião, um grande líder religioso aqui no estado de Mato Grosso. A gente vai trazer todos os detalhes para você. Antes eu quero ir aqui no GD, o Bruno Pinheiro vai falar um pouquinho para a gente sobre os dados do coronavírus, mas eu quero destacar mais uma vez a questão das UTIs. A gente tem aí aqui no GD, no portal Gazeta Digital, coronavírus avança e Mato Grosso registra recorde de casos. E eu quero trazer o quadro aí do balanço diário que foi divulgado ontem à noite. Agora os balanços são divulgados sempre à noite, no dia anterior, no caso ontem, e destacar novamente o número de leitos. Mais uma vez a gente chega aí a apenas 7 leitos do coronavírus. Será que temos a arte aí para colocar na tela para o nosso telespectador? O balanço lá da Secretaria Estadual de Saúde, o balanço diário, não é isso? Isso aí. Ao quadro. Lúcio, mais uma vez, infelizmente, 7 leitos de UTIs, 97,1% de taxa de ocupação. A gente percebe um aumento. Como eu falei ontem, você lembra que teve um aumento de um dia anterior para o outro de 10 leitos a mais? Pois isso aconteceu de novo, porém, é muita gente esperando uma vaga de UTI. Então, acaba sendo preenchido imediatamente, a gente vê. Lembrando que o pessoal pergunta, mas por que só 7 leitos e não são preenchidos com essas pessoas que estão na fila? Você sabe que a Defensoria Pública também faz esse mesmo questionamento e cobra essa transparência aí na divulgação dos leitos. Muita gente esperando e algumas pessoas não conseguem esperar, Algumas pessoas acabam perdendo a vida pela falta das UTIs. Vai melhorar um pouco agora, Porque teve aí a divulgação, O secretário estadual de saúde falou lá, a gente deve ter até alguma informação mais detalhada sobre isso hoje aqui, dos respiradores que estão sendo liberados aí para criação aí de novas UTIs aqui em Mato Grosso. Agora, tudo bem, a pandemia ia causar esse tipo de problema, ia provocar esse colapso, a falta de leitos de UTI, mas tem também um outro problema. Tem o problema aí dos prefeitos que não fizeram a lição de casa. Em Cuiabá e Várzea Grande começaram agora a falar em criação de novos leitos. Não fizeram o que tinha que ser feito, Os leitos que estavam aí eram leitos que já existiam, E aí se pergunta o seguinte: tem muita gente perdendo a vida. Quem é que vai responder por isso? Quem é que vai pagar por isso? Ou vai ficar tudo por isso mesmo? Pois é, Lúcio, eu quero chamar a atenção também do nosso telespectador aqui na tela, os hospitais com as taxas de ocupação de UTI. Olha só, o Hospital Regional de Sinop, Rondonópolis, o Metropolitano de Várzea Grande, o São Luís de Cáceres, o Hospital Estadual Santa Casa de Cuiabá e de Sorriso, Regional de Sorriso. Olha isso, Lúcio, 100% aqui, nosso telespectador, 100% de taxa de ocupação. Aí tem Hospital Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá, também 100%, Pronto-Socorro de Várzea Grande também. Lembrando que Várzea Grande tem 2 leitos. Cadê os leitos? Várzea Grande não habilitou leito. Santa Casa de Rondonópolis, 80% de taxa de ocupação. Barra do Garças, 100%. Juína, 83%. São Benedito, 97,5%. E Júlio Miller, 89%. Então, a gente tem aqui e a taxa de ocupação
E tem pediátrico, né? Tem os leitos pediátricos que tem apenas 20% de taxa de ocupação. Graças a Deus, pelo menos essa notícia. Mas o que chama atenção é que na região metropolitana a gente tem leito disponível apenas no São Benedito, 1 leito, e no Hospital Júlio Miller, 2. 2 leitos, ou seja, aqui em Cuiabá, 3 leitos. Na região metropolitana, né? Porque em Várzea Grande não tem, né? Nunca teve, não é? Isso. É assustador. E essa situação aí que você acabou de colocar, essa escassez de leito, essa falta absoluta de leitos aí, não começou agora não. Não começou agora. Isso é resultado do que os governantes e responsáveis de Mato Grosso fizeram com a saúde. Transformaram a saúde nesse caos. Agora, todos tentando correr atrás do prejuízo. É irresponsabilidade, mas muita irresponsabilidade. A gente vê todo dia aí a roubalheira dos cofres públicos, a propina rolando, a turma distribuindo dinheiro de tudo quanto é jeito, né? Em caixa de papelão, em sacola, em mochila, né? Um monte de jeito, não é? De tudo quanto é jeito, a turma enfiando a propina no bolso. E a saúde do jeito que está. Olha aí, pessoas estão morrendo por falta de UTI. A pandemia é gravíssima, é gravíssima. Essa é a grande preocupação do país todo, do mundo todo, de colapsar a rede pública de saúde. Mas a situação não estaria tão grave, se os gestores, os governantes não tivessem sido tão irresponsáveis. Em alguns casos, se eles não tivessem sido tão bandidos, tão ladrões do dinheiro público. E aí a gente volta a falar da falta de planejamento. A UOL, o site UOL, trouxe um dado de Mato Grosso e de Minas Gerais. É sobre o número de testes, que com a explosão de casos, Mato Grosso e Minas Gerais são os estados que menos testaram a sua população. A UOL traz esse dado, a matéria é de hoje. O enfrentamento, uma disparada de casos de óbitos pela Covid-19 no último mês, em Mato Grosso e Minas Gerais são os estados que proporcionalmente menos testaram a população contra o coronavírus. Os dois têm a pior taxa de exames por 1.000 habitantes do país, segundo dados do Ministério da Saúde e que foram informados ao UOL. A cada 1.000 mato-grossenses, Lúcio, 3,15 foram testados para o vírus até o dia 19 de junho. E aí traz também a taxa dos mineiros, a nossa é menor, que entre os mineiros foram 5,54. Esse índice contabiliza dados, contabiliza tanto dos exames de RT-PCR, aquele do nariz, que identificam a presença do vírus no organismo, que são os ideais para o controle da pandemia. Olha só então, tudo que inclusive está em vários dados, né, de que a testagem ajuda e muito no controle do vírus. E a falta de planejamento é tão grande, mas tão grande, que o juiz lá da Vara Especializada da Saúde Pública, o José Luiz Leite Lindotti, ele está cobrando aí, provocado pelo Ministério Público, ele está fazendo uma cobrança à prefeita Lucimar Campos e ao governo do estado, e deve se estender também essa cobrança aí à Prefeitura de Cuiabá, ao prefeito Emanuel Pinheiro, sobre a abertura, a criação de novos leitos de UTI. E ele pede lá o seguinte, para detalhar, olha, qual é o cronograma financeiro, né? Quando é que isso vai acontecer? E ele coloca o seguinte, que não é possível que mais pessoas tenham que perder a vida por ineficiência, por incompetência e por irresponsabilidade do poder público. Mas como se isso não bastasse, continuam brigando com todo esse problema aí, 97% de taxa de ocupação. Em Cuiabá, como a gente falou aqui agora há pouco, apenas 3 leitos de UTI. Aí a Prefeitura de Cuiabá vai lá no Supremo Tribunal Federal para tentar anular a quarentena obrigatória. O Bruno Pinheiro vai falar um pouquinho. Vai falar sobre isso também. Vai falar sobre a quarentena, mas... Entrou com 2 recursos. Felizmente, o prefeito já perdeu. Deixa eu trazer só aqui a resposta da Secretaria Estadual de Saúde sobre esses dados
divulgados pelo Ministério da Saúde, Lúcio, a respeito das testagens. A Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso questionou os números do Ministério da Saúde e informou ao UOL que um total de quase 11 mil testes no estado foram realizados até o dia 19 de junho. O Laboratório Central, LACEN, realizou 487% a mais dos exames apontados pelo Ministério da Saúde. Lembrando que a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, classificou o Mato Grosso como o epicentro da pandemia no país. Ao longo do mês de junho, as mortes provocadas pela Covid-19 aqui no nosso estado aumentaram quase 500%. E como o Lúcio falou aí sobre o lockdown, né, a quarentena, hoje vence aquele prazo da Justiça, Lúcio, de 15 dias para a quarentena obrigatória em Cuiabá e também Várzea Grande. E o juiz José Leite Lindotti, da Vara Especializada da Saúde de Várzea Grande, agendou uma audiência de conciliação com os prefeitos Emanuel Pinheiro e Lucimar Campos, o de Cuiabá e o de Várzea Grande. O Bruno Pinheiro ele vai trazer detalhes para a gente agora, ao vivo. Oi, Bruno, bom dia. Atenção. Exatamente, Nayara, muito bom dia. Uma manhã gelada aqui na capital do estado, refrescou muito e hoje realmente está encerrando essa quarentena coletiva, cerca de 15 dias que era a duração. Os resultados, essa última semana aumentou os números realmente, a gente tem acompanhado que os números vêm aumentando e diante disso o juiz houve um entendimento que seja renovado mais cerca de 15 dias. Então hoje haverá essa audiência. Essa audiência está marcada nesta quinta-feira e deve acontecer de forma virtual, online, entre o município de Várzea Grande e aqui de Cuiabá. Se caso isso chegar a esta reunião, a essa determinação, então já será automaticamente renovada esta quarentena coletiva, o que chega que todos os estabelecimentos comerciais não essenciais sejam lacrados, ou seja, não estejam funcionando, que não haja tanta circulação de pessoas, somente os serviços essenciais. Então, diante do que houve esse entendimento, né, do juiz, ele afirmou de que os números vêm aumentando e de que há esse alto risco de contaminação e essa ausência de leitos também. Exemplo é de que hoje, mesmo com esse aumento de novos leitos, só estão disponíveis na Rede SUS somente 7 leitos em todo o estado de Mato Grosso. Então essa expectativa de que na região metropolitana seja renovada mais 15 dias a quarentena coletiva. E isso não é mais uma novidade, é algo que nós vamos ter que conviver, esse abre e fecha, fecha e abre diante de novos números que são divulgados. Rapidamente vamos então atualizar mais uma vez nesta manhã de quinta-feira. Chegamos a marca de 921 óbitos confirmados em Mato Grosso, 24.804 que estão confirmados com o novo coronavírus, que é o Covid-19, e mais de 10 mil estão recuperados. É um número excelente que estamos divulgando sempre, só que o número de internados também está aumentando. São 751 que estão em hospitais. Esse entra em leitos de enfermarias e de UTIs também da rede municipal e rede estadual de saúde. Agora, em isolamento domiciliar, mais de 12 mil pessoas que estão com os sintomas do novo coronavírus estão recebendo esse tipo de medicamento, estão acompanhando a evolução da nova doença. Então, só afirmando, 921 óbitos e diante os números são somente 7 leitos do SUS que estão disponíveis na rede estadual e rede municipal nesta manhã de quinta-feira. A gente acompanhou ontem ainda, aqui dentro da capital Cuiabá, o sepultamento de mais uma vítima do novo coronavírus, um líder religioso da Igreja Assembleia de Deus, Sebastião Rodrigues, de 89 anos. Há 46 anos ele estava aqui sendo líder da Igreja Assembleia de Deus no Mato Grosso. Mais de 46 anos, ele com 89 anos de idade. A sua esposa, um dia antes, recebeu alta, mas ontem ele não resistiu
e morreu no hospital. Muita gente acompanhou este sepultamento, um momento de muita emoção e de comoção também. E fica aí mais uma vítima do novo coronavírus. Ele tinha 89 anos, realmente havia algumas outras complicações e isso acabou dificultando esta recuperação. Essas imagens de ontem resgatadas, a nossa equipe acompanhou todo o sepultamento. Realmente não se imaginava, né? Havia essa expectativa até ontem mesmo, aliás, anteontem, houve uma expectativa de que alguém repassasse, fizesse uma doação de sangue, alguém que já estivesse, que tivesse os sintomas do novo coronavírus e que já estivesse recuperado. Mas infelizmente, com todos os esforços que foram realizados, não conseguiram resgatar a vida de Sebastião Rodrigues. A gente continua chamando a atenção de você que vai sair de casa. A gente sabe, Nayara, que nós somos um povo que recebe muito, cheio de amor, de muita atenção, e essa época do ano acaba que a temperatura reduz um pouco, fica mais gelado. A gente quer ficar um pouco mais aconchegante, um ao lado do outro, mas é importante neste momento respeitar esse isolamento, esse distanciamento, na verdade, e se for possível, fique dentro de casa. E se ficar dentro de casa, Nayara, hoje o dia está exatamente para tomar aquela sopa, ficar à vontade, já que é quinta-feira, a gente já vai chegando no clima do final de semana. Nayara, Lúcio. Obrigada, Bruno, pelas suas informações. Tomar aquele escaldado, né, Lúcio Sorge? Mandar um abraço para a Luzia aqui, que eu tenho certeza que faz aquele escaldado maravilhoso. Lúcio passa bem demais, gente. Mas, Paulo, Oi. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, desculpa o atraso. Não, tudo bem. Antes tarde do que mais tarde, estamos aqui. O Bruno falou um pouquinho do pastor Sebastião. Ontem, como ele mesmo acabou trazendo aí a notícia para a gente, milhares de pessoas participaram do cortejo para dar o último adeus aí ao pastor da Assembleia de Deus, Sebastião Rodrigues, de 89 anos, que foi vítima da Covid. Ele estava internado e morreu 5 dias depois do filho dele, que era também pastor da mesma igreja, o Rubens de Souza, de 68 anos. Os dois estavam internados desde o mês passado, lá na Fêmina, que é um hospital particular aqui de Cuiabá. Vários políticos participaram aí do enterro, porque não pode ter velório, então foi um cortejo, né? As pessoas estão fazendo cortejo dos seus entes queridos. Eu já vi vários ali em Várzea Grande, em Cuiabá também, mas claro que o do pastor mobilizou muita gente pela importância aí que ele tinha para milhares de pessoas e para o meio religioso, principalmente. Era um grande líder, né, Lúcio, religioso. Inclusive até o presidente Jair Bolsonaro divulgou uma mensagem de pesar pela morte do Sebastião Rodrigues, do pastor Sebastião Rodrigues. O pastor Sebastião Rodrigues de Souza, ele, vou até tomar liberdade de corrigir a expressão que você usou, um grande líder. Ele não era um grande líder. O pastor Sebastião Rodrigues de Souza era o maior líder evangélico aqui de Mato Grosso. Correção acerta. Né? Ele dirigia lá a Assembleia de Deus em torno aí de 50 anos. Né? De 50 anos. Foi o quê? Como se definiria o perfil, a parte principal do perfil do pastor Sebastião Rodrigues de Souza? Acho que a palavra que melhor define é a seguinte: ele foi um evangelizador. Essa é a melhor definição. Quer dizer, um líder, o maior líder evangélico aqui de Mato Grosso, né? Deu uma contribuição no plano espiritual muito grande aqui para o Estado, e no aspecto físico, né? Eu falei na parte espiritual, no aspecto físico, ele deixou aí um legado aí para sempre, né? Foi ele o idealizador, né? O idealizador desse que é o maior templo, né? Ou um dos maiores templos da Assembleia de Deus na América Latina, que é o grande templo aqui na Avenida do CPA ali. Então, as nossas condolências, os nossos sentimentos aí à família, né? E aos membros aí da Assembleia de Deus. E também registrar só também o abraço, né,
de conforto aí a esposa dele, né, que também esteve internada e que recebeu alta um dia antes, quer dizer, né, eu sei que a dor deve estar, né, incomensurável, mas o nosso conforto, nosso abraço aí, a vida tem que ser tocada adiante e até para dar sequência aí ao legado do pastor Sebastião. Pois nossos sentimentos também a outras milhares de vidas que vão todos os dias. A gente falou um pouquinho, Paulo, dessa situação das UTIs, 7 vagas apenas de novo no último balanço. E são vidas que se vão e a gente sabe que muita coisa poderia ter sido feita para evitar esse colapso que a gente vive hoje. O Lúcio chegou a falar um pouquinho da questão dos respiradores, né, Lúcio? Que é uma cobrança da sociedade que se tenha mais leitos de UTIs. E o secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo, ele divulgou um vídeo ontem falando um pouquinho da aquisição de respiradores. Mato Grosso adquiriu aí respiradores que estão vindo para o estado para ajudar nesse combate ao Covid-19. A gente já tem o vídeo aí, vamos colocar, por favor. Estou aqui na Magnamed, uma indústria fabricante de respiradores pulmonares aqui no Brasil. E hoje nós estamos finalizando a negociação para a retirada de 50 respiradores adquiridos pela Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Mato Grosso. Em breve, os respiradores em Cuiabá para ampliar os leitos de UTI nesse enfrentamento à pandemia do coronavírus. Um abraço a todos. Pois é, agora a pergunta que fica é, vai ter médico, vai ter profissionais para trabalhar em cada UTI, porque também é um problema que foi enfrentado em outros estados, né? Os profissionais de UTIs vão ter esses. A prefeitura, eu vi ontem, inclusive no balanço geral, o professor Haroldo Arruda, ele colocou o seguinte lá, uma informação de que a prefeitura de Cuiabá havia aberto aí um processo de seleção, alguma coisa nessa linha aí, para a contratação aí de médicos intensivistas e de clínicos gerais. De novo o seguinte, a gente fica assim, olha, admirado, né? Com a rapidez, com a eficiência, com a celeridade das providências que os governantes têm que tomar. Agora, quase 4 meses depois do início da pandemia, estão saindo aí para contratar médicos. O governo do estado também está com o mesmo posicionamento, né? Eu acho tardio porque, quer dizer, sempre é tempo, afinal de contas, a providência está sendo tomada, que poderia ter sido tomada lá atrás, né, na minha avaliação. O governo também está contratando pessoas ligadas à saúde, aí, eu sei que são 50 médicos, aí tem enfermeiros, e é só entrar em contato lá com o portal do governo do estado, tem as informações lá que está contratando também para tentar suprir essa necessidade aí. Pois é, antes da gente chamar os destaques de vocês, a gente falou do pastor Sebastião e eu acabei chamando aí o vídeo, esqueci um pouco de falar, a gente, né, tanta informação aqui, mas eu quero pedir oração de todos os nossos telespectadores para o nosso amigo, nosso colega de trabalho aqui do Grupo Gazeta, da TV Vila Real, o Alexandre Mota. Todos sabem que ele está acometido pelo coronavírus, e ele está numa unidade de saúde, numa UTI. Infelizmente ele teve que ser entubado, mas a gente tem muita esperança que logo o Alexandre vai se recuperar. Por isso a gente pede força e a gente pede a união de todos em oração para que o Alexandre volte logo para casa, para os filhos dele, para a esposa dele. Força aí também para a Cefra, viu? Eu falei isso ontem, inclusive, no programa Opinião, no final, pedindo justamente essa corrente de oração aí ao Alexandre, né? Evidentemente que a gente pede para todo mundo, porque nenhuma vida é mais do que a outra, não é? Nenhuma pessoa importa mais do que a outra, especialmente em tempos pandêmicos. Eu falei do Alexandre, né, pela proximidade aqui no grupo, do colega e tal, e pela pessoa que ele é também. Todas as pessoas são importantes. E a gente sabe que o drama é muito forte para a família também, força para a família, e vai dar tudo certo, que Deus é maior. E o seguinte, só para complementar aqui, né, mandar também aqui um abraço fraterno, né, para mais 2 companheiros aqui do Grupo Gazeta, né, o compadre Mortadela,
lá do programa sertanejo, né? É Crepúsculo, não é? Né? Crepúsculo e Alvorada. Crepúsculo e Alvorada Sertanejo, né? Compadre Mortadela, que está aí se recuperando também. E um abraço também para o nosso amigo por inteiro, o companheiro Edivaldo Ribeiro aí, que também está se recuperando. Para vocês aí, um grande abraço. Que saudade deles, saudade do Edivaldo aqui da companhia, mas logo todos estarão aqui com a gente, na fé de Deus, eu tenho certeza disso. O duro que a gente vai poder abraçar, né? Mas assim, por enquanto. Por enquanto. Só o fato de estar de volta, viu, Edivaldo? Saudade de você também aí, de ver você aqui nessa bancada, que é sua, não é do Lúcio, nem da Nayara, é do Edivaldo. E saudade de você e pela pessoa que você é também aqui. Tomara que as coisas se resolvam logo. Mesma coisa no Mortadela, que também é meu amigo. Vamos saber os destaques de vocês para hoje. Lúcio, qual que vai ser o seu? Meu destaque é que tem uma luz no fim do túnel. As redes sociais poderão deixar de ser uma terra de ninguém. Calma, antes de você mandar o WhatsApp, né? Não tem nada a ver, não é coisa do Alexandre de Moraes, não é coisa do Celso de Mello, né? Não é coisa do Gilmar Mendes, não é nada a ver com o Supremo. É o seguinte, é que o Facebook começou aí a remover redes de contas falsas no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. E aqui no Brasil, o Facebook anunciou a remoção de uma rede de contas e de páginas, tanto na rede social do Face, quanto lá no Instagram, ligadas ao PSL, ao Partido Social Liberal e a gabinetes da família Bolsonaro. E aí, segundo a empresa, essas contas estavam envolvidas com comportamento inautêntico e criação de perfis falsos e duplicados no Brasil. Os robôs, né? Além de perfil falso, tem os robôs, né? E aí, o Facebook tomou essa medida por quê? Por uma razão muito simples, por uma razão de caráter econômico. É que mais de 900 empresas no mundo todo começaram a boicotar o Facebook e o Instagram. E doeu no bolso do Mark Zuckerberg. E aí... Para doer no bolso do Mark Zuckerberg... É difícil. Aí eles começaram, aí o Facebook começou a correr atrás do prejuízo. Mas é uma notícia boa, hein? É uma notícia boa, tá? E não é coisa do Supremo. E o seu? Política regional. O MDB, que há alguns anos é chefiado por Carlos Bezerra, está batendo o pé que quer Emanuel Pinheiro candidato à reeleição, porque ele vai vencer, tem plenas condições de ser líquido e certo, e é irredável esse posicionamento aí do Carlos Bezerra. Isso que eu falei aqui, que ele tem condições de vencer, que ele vai vencer, isso aí não são palavras minhas, não. O Carlos Bezerra que disse, a gente vai estar esmiuçando isso, as vertentes disso. Será que existe isso? Será que existe Saci Pererê? Será que existe... Enfim, a gente vai conversar sobre isso, as possibilidades de Emanuel Pinheiro ter a coragem de colocar o nome para disputar a reeleição. Vamos então para o intervalo, na volta a gente continua com a notícia de frente.